Oi! Sabe quem eu vim entrevistar hoje? Wilsinho Ramalho, da banda Quarteto Brasil. Conhece, né? Claro que conhece. Vem comigo, vou tocar a campainha. Ai, me conecta. Ih, olha ela, bonitinha. Wilsinho, agora vamos conversar um pouco, né? Vamos lá, vamos lá. Bom vocês estarem aqui também. Ah, obrigado. Para mim é um prazer enorme, porque eu entrei na vida do Wilsinho através de uma amiga minha de infância. E a Lívia, acho que muita gente conhece também, Lívia Motim, esposa do Wilsinho, minha amiguinha, chamo ela de amiguinha. Então, para mim é um prazer estar aqui, Wilsinho, poder também conhecer um pouco mais a sua intimidade, fora da minha amizade com a Lívia, né? Minha família é do Rio, né? Toda do Rio. Eu nasci no Meia, mas eu morava em Ricardo de Albuquerque. Para melhorar, né, em frente da nossa casa tinha um bloco de carnaval. Eu comecei com 5 anos tocando no bloco de carnaval. Meus tios vieram morar em Resende, então eu vinha para cá, para Resende, desde os meus 5, 6 anos de idade. E ali na Governador Portela eram os desfiles de 7 de setembro, da AMAN. E é curioso porque eu tenho uma foto da fanfarra do Santa Ângela. Eu devia ter uns 6 anos, 7 anos por aí, na frente da fanfarra, a fanfarra vinha desfilando. E depois de muitos anos eu vim tocar na fanfarra do Santa Ângela, né? Quando toca na fanfarra é mais ou menos adolescente, né? Aí eu tinha meus 16. Era mó onda tocar em fanfarra naquela época, né, Wilsinho? E era muito bom porque, assim, antes de tocar na fanfarra, eu já era fã da fanfarra Santa Ângela, dos músicos que tocavam na fanfarra. Comecei com 5 anos nessas escolinhas de percussão, do bloco, depois na bateria da Beija-Flor de Nilópolis, e depois, aos 7 anos, eu comecei a estudar em conservatório de música. Aí foi que eu... Já tão novinhos. Aí eu comecei com violão, teoria musical. Era uma coisa que você pedia pra sua mãe, ou você pegou uma paixão depois, e se teve essa paixão, qual é o seu caso com a música, Wilsinho? Fala pra mim. Eu sempre gostei de música, mas pra mim música era samba enredo. Wilsinho, você é do samba mesmo, então, raiz. Gente, quando que eu imaginar que um homem louro desse, do olho claro, é do Rio de Janeiro, morou no Meyer, e o universo dele era o samba? Pra mim, assim, até meus 5, 6 anos, até os 7 anos de idade, pra mim só existia samba enredo, que era o que eu ouvia, o que eu cantava, e eu cantava no bloco. Além de tocar, eu cantava no bloco. Eu ouvia Roberto Carlos, porque minha mãe e minha avó ouviam muito Roberto Carlos, e Julio Iglesias. Então, pra mim, música pra mim era isso. Eu ouvia umas coisas que meu avô mostrava, né? Meu pai, meus tios. E aí, depois, quando eu fui pro MEC, eu fui estudar, que eu fui para um conservatório de música, aí eu fui realmente entender o que era música. O quanto você acha que a música te levou a valorizar a cultura, a olhar para a cultura de outra forma? Se é que você acha que a música te levou realmente a ser esse cara que está sempre com o olhar voltado mesmo para a cultura, no sentido mesmo de identidade do nosso povo, de acreditar que a cultura faz diferença na educação. Eu queria que você me explicasse se você acha que a música tem a ver com isso. Só tem a ver, porque na verdade, assim, através da música eu fui entender um pouco o que é cultura, né? Porque as pessoas confundem muito cultura com evento, trelam muito essa questão. Quando você fala de cultura, as pessoas falam, vai fazer um show, vai fazer um evento. E na verdade, a cultura é muito mais do que isso, né? A cultura é o que a gente vive, né? Assim, o que a gente é, o que a gente se tornou. É até importante mesmo você falar um pouco disso pra gente. A cultura, na verdade, ela é a identidade do povo, né? As origens, né? Aí você envolve toda a preservação da origem de um povo. Isso é a cultura, né? E a cultura e a educação, eu entendo que é uma coisa muito próxima, porque você consegue desenvolver a sociedade através da educação e da cultura. E você tá aí na cultura de Resende, muito conhecida até por sinal, todo mundo conhece o Wilsinho Ramalho da banda Quarteto Brasil. Você já conhece muito sobre o nosso povo. Eu sou cidadão resendense, eu ganhei o título, mas eu falo que eu sou cidadão resendense, não pelo título, mas eu escolhi Resende. E eu falo isso porque, assim, eu acho que as pessoas, quando escolhem a cidade para você viver, para você morar, não é à toa, né? Você tem que ter algum vínculo, né, com a cidade. Então, assim, eu casei aqui, minhas filhas nasceram aqui e eu continuei tendo a minha base em Resende. Eu faço shows Rio, São Paulo, Minas, em muitas cidades. E eu observo muito como é a cidade, como é a cultura da cidade, como eles valorizam isso, porque eu vivo também da cultura. O meu trabalho também vem
da cultura. Então eu observo muito isso. E é interessante porque eu vejo que Resende, apesar de toda a história de Resende, ainda é pouco divulgada, é pouco trabalhada. Porque a gente não tem o hábito de estudar, de buscar as famílias que têm uma história aqui na cidade, que têm os casarões, que têm fazendas. A cultura é a preservação da história da cidade, do povo. A gente só sabe quem nós somos e para onde nós queremos ir, sabendo de onde nós viemos. E principal de tudo que eu vejo é o que a gente consegue fazer com isso. A cultura como ferramenta de desenvolvimento social. Que às vezes eu sinto muita falta aqui. Que a gente observa em muitas cidades, às vezes cidades muito menores do que Resende, que tiveram um foco na cultura, mas como ferramenta de desenvolvimento social. E que isso vem gerando empregos, receita para o município, vem gerando um crescimento da cidade. Você acha que a arte, ela é instrumento para levar a história, a nossa cultura, para nossa própria população? Com certeza, é a ferramenta, é o caminho que a gente tem. A pandemia, né, a gente tem um exemplo aí claro, como a arte ajudou a população a passar por esse período. Porque se não fosse a arte, e aí eu estou englobando todas as esferas de arte, né? Se não fosse a arte, nós teríamos muito mais dificuldade em passar por esse período que nós passamos. As pessoas passaram a se comunicar através do entretenimento, né, assim, seja a música, um filme ou alguém que está recitando um poema embaixo da tua janela. Eu fiz muitas lives na pandemia. Eu morava na Morada do Castelo e lá tem uma praça muito grande. São em torno de uns 10, 11 prédios que ficam de frente para essa praça. E eu fazia lives dentro de casa, né, na minha sala, porque todo mundo preso dentro de casa. Então eu transformei a minha sala num estúdio. Então eu fazia lives diárias e recebia muito feedback de profissionais da saúde. Que naquela época que você fazia as lives, você não levou esperança somente para quem estava ali buscando um aconchego, um acalento, uma distração, um não se sentir sozinho em casa. Eu acho que você também foi um acalento para muitos músicos da região, porque eu acompanhei algumas coisas através até da internet, a luta de vocês para não paralisar totalmente por diversos motivos, e eu lembro de sempre ver você encabeçando muita coisa. A pandemia, ela gerou problema para muita gente, mas para os artistas foi terrível. Assustador, né? Foi porque, olhando para o meu lado, para a minha classe musical, da noite para o dia, e foi literalmente da noite para o dia, nós paralisamos, tivemos que paralisar todo o nosso trabalho. E o músico profissional, ele vive da música, né? Então, se eu trabalhar, eu ganho dinheiro. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Como a maioria da população. O primeiro momento, eu até concordo, porque assim, foi aquele momento que ninguém sabe o que está acontecendo. Assustador, vamos, opa. Eu acho totalmente válido para a gente poder entender o que a gente poderia ou não fazer. Mas a partir do momento que as coisas foram tendo um caminho, que começaram a flexibilizar o trabalho de diversas categorias, como bares, restaurantes, o comércio de modo geral, a música ela continuou proibida. E aí isso não entrava na nossa cabeça. Por quê? O músico ele não tem contato direto com o público. O músico não manuseia a comida, a bebida do cliente. Né? O músico fica isolado no palco, né, com seu instrumento, fazendo o seu show. E a gente não entendia exatamente isso. Por quê? O bar, o restaurante, o comércio de um modo geral funcionando e o músico não podendo exercer o seu papel de estar trabalhando. Porque, na verdade, tudo que a gente queria era ter o direito de trabalhar, né? Como qualquer outro, com as restrições, com as limitações, perfeito. Só que nós não tivemos isso. E aí nós montamos um grupo, Mantiqueira Mar, que reuniu profissionais de toda a região aqui, Resende, Itatiaia, Barra Mansa, Volta Redonda, Angra. Então nós tínhamos um grupo muito grande. Tem até hoje o movimento. E esse movimento foi para mostrar, principalmente para as prefeituras, que o músico ele poderia trabalhar também com as limitações, também mantendo as regras de segurança. E em muitas cidades a gente conseguiu reverter. Então essa é uma característica que eu acredito que eu já conheço um pouco que você tem, assim, de organização, de conseguir olhar para o que está acontecendo e pensar o que vai fazer a diferença. Não só o que eu posso fazer, mas eu acredito, como eu já vi algumas vezes, né, a música tendo que parar e aí você indo à frente da situação e sempre da melhor maneira possível, sempre com o regulamento embaixo do braço, Wilson. E você considera que foi assim que você também conquistou esse espaço e quero saber se foi assim, através dessa história que você foi parar no Conselho de Cultura de Resende. Eu sempre fui daquele que não me envolvia diretamente, mas a pandemia, ela mostrou que a gente precisava realmente ter uma atitude diferente. E aí nós criamos um movimento com grandes parceiros, também são músicos, são artistas na região, também tiveram uma influência muito grande
esse movimento Mantiqueira Mar. E ali nós percebemos que se a gente não mostrasse a cara, não fosse buscar os nossos direitos, ia ser muito difícil alguém fazer isso pela gente. Não ia ter resultado, provavelmente, né? E aí, através desse movimento que foi feito, nós começamos a identificar qual era o mecanismo, de que maneira nós precisaríamos agir para poder valorizar a cultura, valorizar o artista, valorizar a população de modo geral, através do que a gente pode oferecer, que é a cultura. E aí nós identificamos que um primeiro passo seria os conselhos de cultura dos municípios. Porque uma coisa é você ficar em casa questionando, reclamando, e outra coisa é você partir para uma ação. E quando eu digo ação, eu não estou dizendo embate, não é isso. Eu estou dizendo uma ação de você tentar ajudar, tentar melhorar e se colocar à disposição, porque o conselho, principalmente a questão da sociedade civil, o conselho não é remunerado. Então, todos nós que participamos, né, que somos conselheiros, a gente não ganha para isso. Pelo contrário, a gente paga para estar ali. É importante saber isso, né, Wilson? Isso mostra realmente que é uma luta pela classe, pela cultura, pela arte, pela educação e tudo mais que isso envolve, né? E você entender que você está fazendo algo pelo coletivo. Isso me conta, de onde vem, assim, tanta experiência de vida, de ser um cara, assim, de visão, um cara de negócio também, por que não? Um cara muito bem organizado, todo centrado com as coisas dele. Então conta pra mim de onde vem essa experiência toda de vida, que não é só da música. Eu trabalhei muitos anos no segmento de logística e transporte de valores. Fui diretor de operações, fui diretor comercial, tive comércio aqui em Resende, tive comércio no Rio, fui também diretor da CDL aqui em Resende. Então, assim, eu tenho uma bagagem na questão de administração, na área comercial, na área de projetos, muito grande em função desse meu outro lado, né, que poucas pessoas conhecem, né, porque as pessoas me veem como músico, né. E quando eu resolvi montar a nossa produtora e viver exclusivamente da música, eu trouxe toda essa bagagem, toda essa experiência de negócios que eu aprendi ao longo desses 15 anos para o meu negócio. Então, essa questão de organização, de cuidado com o que está sendo feito, com relação à banda, com shows, não importa se a gente está tocando para 10 pessoas ou 10 mil pessoas, a qualidade apresentada tem que ser a mesma, o cuidado tem que ser o mesmo. Então, eu procuro sempre trabalhar dessa maneira. E é bom porque os músicos que trabalham comigo, eu até falo, eu sou o pior de todos. Eu sou o pior músico da banda. Ah, agora o Wilson querendo ser, ó, modesto. Não, todos os outros são muito bons. Todos, Realmente todos. são músicos excelentes, Banda Quarteto Brasil, ó. Eu já conferi, ó. E é por isso que a coisa funciona, por isso que a coisa dá certo. Porque ali nós somos um coletivo. Eu sou um administrador da banda? Sou. Mas ali a gente tem um coletivo de grandes profissionais, cada um contribuindo com o que tem de melhor. Você tem que ter pessoas boas, você tem que se doar. Então, assim, eu tenho a minha vida sempre dessa maneira. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver no tempo ir. Cadê você, que solidão esquecera de mim? Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer